Ó, meu bom dia, pessoal. O nosso vídeo de hoje é em atendimento a uma telespectadora. É, que eu vou colocar o comentário dela aí na tela. Eu peço que vocês analisem e vejam a situação em que muitos crentes por aí estão passando. E veja bem, nós como cristãos, tementes a Deus, o que é que nós temos de fazer? É isso que é o tema desse nosso vídeo de hoje. Então eu vou colocar aí na tela, vamos ler o que a irmã lá escreveu. E você junto comigo, nós vamos então analisar isso aqui, vamos tentar orientar essa irmã o problema que ela está passando, tá bom? Vamos lá então. Então, como vocês verem, ora, é um comentário ali há 3 semanas. Eu não, borrei ali o nome da pessoa porque a gente não tem, né, autorização para divulgar o nome da pessoa. Mas é importante divulgar o problema dela e nós pensar o que a gente pode fazer, né? Veja bem, ela escreveu, o comentário dela era maior, mas eu peguei as partes assim, para a gente entender. Então ela escreveu aqui: eu gostaria, desculpa, eu gostaria de batizar, mas eu, né, batizei numa igreja entre aspas. Essa igreja, entre aspas, assim, né? Ela, no lugar de me entregar para Jesus, eu tive de ir, né, no caso, todos os dias lá dar dinheiro e só ficar fazendo tudo de graça. E sem falar que eu descobri que essa igreja é uma seita, que é de pessoas, e os pastores bebem. O dono dessa igreja é dono de várias empresas e quer comprar mais e mais. Eu não consegui encontrar uma igreja de Deus e eu tenho medo de encontrar outra seita. Veja esse comentário, ela mandou há 3 semanas, e há 3 dias atrás ela colocou aqui um complemento. Ó. É verdade, a seita maldita iludiu, tirou tudo de mim. Enganou, tirou tudo. Meus queridos amados companheiros de estudos bíblicos, vocês viram esse comentário dessa pessoa? Eu peço, se não prestou bem atenção, volte o vídeo, dê pausa, leia ali bem com atenção. Mas é interessante o que essa pessoa falou. Você nota que ali no final do comentário ela falou: eu não consegui encontrar uma igreja de Deus e eu tenho medo de encontrar outra seita. Quer dizer, essa pessoa, o que ela falou? Ela falou ali que ela foi em busca de Jesus, ela foi em busca de conhecer mais Jesus, saber quem é Deus, conhecer melhor o Salvador. E lá o que eles apresentaram para ela? Traz dinheiro, traz dinheiro, traz dinheiro, traz dinheiro. E precisa comprar isso, precisa fazer aquilo, construir lá e assim por diante. Vocês conhecem, não precisa nem a gente falar. Sem contar trabalhar de graça, ao fazer a obra, né, a obra material ali no templo lá, né? Tudo ali trabalhando como empregado de graça. Agora, o que aconteceu? No passar no tempo, ela descobriu a verdade ali, qual que era. Com certeza ela viu aquele dinheiro que é pedido para Deus, na verdade, para onde que vai, quem que aproveita aquele dinheiro. Né? Ela aprendeu, talvez, ali que precisa que para ter fé tem que provar fé dando dinheiro, dinheiro, dinheiro todo dia, e ela fez isso. E o que ela falou? No final, o que sobrou para ela foi, entregou tudo que tinha e ficou sem nada. Ela falou de tiraram tudo dela.
E agora essa pessoa está nessa desilusão e com medo de ir para uma. Com certeza ela saiu dessa arapuca lá, dessa gaiola, escapou. Mas ela está com medo de entrar em outra gaiola, cair em outra arapuca. E na realidade é o que está cheio de arapucas armadas. Ali no lugar da isca está uma Bíblia. Porque o que acontece? Esse pessoal malandro, eles sabem que as pessoas que estão passando necessidade, que estão com problema, que estão, enfim, precisam de socorro, eles vão buscar, eles querem buscar socorro em Deus, não sabem como. Então eles vão lá nesses lugares. E desses pobres, dessas pessoas que estão em dificuldade, é que eles aproveitam arrancar o último que tem. Amados, na minha opinião, assim, como eu vejo o que essa mulher falou, eu não gosto de indicar igreja para ninguém. Porque, veja bem, na realidade, quem insere a pessoa no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, que é a verdadeira igreja, a igreja que não é o corpo de Cristo, não é a igreja do Senhor Jesus. Então, a igreja do Senhor Jesus, onde uma pessoa vai ser membro ali daquele corpo, quem põe não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é ninguém. É o próprio Senhor Jesus. Ele pega a pessoa e coloca no corpo dele. Espiritualmente, claro. Então, amado, é Deus quem faz tudo. Deus chama, Deus coloca, Deus se carrega de tudo. O que a pessoa tem de fazer é simplesmente confiar no Senhor, pedir, Senhor, ser sincero com o Senhor. Eu quero congregar com outros salvos, junto com os salvos, de congregar junto com eles, de estar em comunhão com eles e com o Senhor. Então é isso que a pessoa tem de fazer, pedir para Deus, pedir para o Senhor Jesus, que envie o Espírito Santo para que então oriente, né? Mas, assim como uma parcela da ajuda, o que eu posso fazer é dar uma opinião, dar uma dica. Não é um mandamento do Senhor que eu estou falando. Mas já falei, eu não gosto de indicar a igreja assim, para as pessoas, porque isso quem faz é Deus, né? Mas como uma ajuda, assim, eu gostaria de dizer o seguinte. Os irmãos, pensem bem que a igreja de Cristo, qual era o nome da igreja do Senhor Jesus? Qual era? Pega ali do livro de Romanos, onde já estava inaugurada a igreja, já estava funcionando, e vai até lá, no começo do Apocalipse, aonde que tem um nome para a igreja do Senhor? Não tem. Portanto, se a igreja do Senhor não teve nome lá, onde era ali o cerne, onde estava ali, os apóstolos ainda vivos, acha que vai ter nome hoje? Vai ter nome que identifique? Não. Então, o nome para uma reunião de pessoas hoje é usurpar o nome de Cristo, deixar Jesus de lado e pôr um outro nome no lugar. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela não tinha nome. Ela era identificada pelo nome da cidade. O nome da cidade não era o nome da igreja. E outro detalhe, como essa irmã falou, ela tem medo de entrar noutra seita. Porque igreja não é uma casa, não é um prédio. A igreja é as pessoas. A igreja de Cristo são os salvos. É o corpo dele. Ou seja, pessoas que se reúnem. Como o Senhor Jesus falou, está lá em Mateus 18, 20, né? O Senhor Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele disse, ali estou no meio deles. Portanto, a igreja do Senhor Jesus leva o nome dele apenas, e nenhum outro nome. Então, os verdadeiros crentes se reúnem em nome do Senhor, não se reúnem em outro nome. Por quê? Porque eles são reunidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo reúne eles ao nome do Senhor Jesus, e ali o Senhor Jesus está.
Então a igreja do Senhor Jesus, ela não tem nome. Por isso eu não indico igreja nenhuma, porque a igreja do Senhor Jesus não tem nome. É onde duas ou três pessoas estiverem reunidas pelo Espírito Santo, é ali que ele prometeu estar. A igreja do Senhor Jesus, aonde que você vê nos evangelhos ali alguém construindo prédio para ser igreja do Senhor Jesus? Aonde que se viu alguém ali tendo prédio e pedindo dinheiro para construir, para reformar e para todas essas coisas? Existia coleta na igreja primitiva, mas era apenas para o socorro dos santos, dos pobres, daqueles que estavam passando necessidade, aqueles que viajavam, evangelistas que viajavam pregando o evangelho. Então, a igreja ajudava no sustento deles, não outra coisa, não para grandes chineses, para luxo e para altos salários. Era para o que era necessário apenas. A igreja do Senhor Jesus, ela não acumulava riqueza, não tinha bens materiais, porque a igreja do Senhor Jesus, ela não tem posse nesta terra. Ela é peregrina, ela passa por aqui, está de passagem por aqui. A igreja do Senhor Jesus, o lugar dela é no céu, a herança é lá. Então a igreja do Senhor Jesus não acumula terreno, prédios e etc e tal aqui. E nem tem conta bancária em nome de igreja nenhuma. A igreja do Senhor Jesus, as pessoas arrecadam conforme a necessidade das pessoas ali da igreja. Então tem família que está passando necessidade e alguém vai investigar essa necessidade. Se não é para comprar droga e outras coisas assim, a pessoa está precisando de remédio, de alimentação, bujão de gás, coisas. Os irmãos se reúnem, fazem a coleta, vão lá e suprem as necessidades das pessoas. Não tem esse negócio de tirar dinheiro, de pedir dinheiro. Não existe. Não existe um pastor que foi formado pastor lá na universidade e tal. Os pastores que existem, eles não são chamados de pastores, são chamados de irmãos, porque a faculdade que eles foram formados é a faculdade do Espírito Santo. Você veja, os apóstolos, Pedro, Tiago, outros lá, que estudo que eles tinham. Que eles tiveram o privilégio de ser apóstolos. Hoje em dia está cheio de apóstolos falsos por aí, que se auto-intitulam apóstolo, que pegam o diploma na universidade e pronto, e vem enganar o povo. Não estão nem aí com Deus. Então, que nem essa irmã ela tem medo de entrar numa outra seita, a primeira coisa que a minha opinião, não adianta você sair de uma denominação e entrar em outra denominação. Não vai resolver. Porque a igreja do Senhor Jesus não tem nome. Não é denominada. Então, você sai de uma denominação, aguarde, espere no Senhor, onde você descobrir pessoas que se reúnem em nome do Senhor unicamente. Não importa quantas pessoas que é. Não importa se é alguma casa alugada que os irmãos reuniram e resolveram assim, ou se é numa casa particular, ou se é numa garagem, ou se é debaixo de uma loma. Não interessa. O que interessa não é o lugar, o que interessa é as pessoas serem reunidas pelo Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Certo? Então, a primeira dica é essa. Tem um nome, tem uma placa lá que identifica uma denominação, não vá lá. Não vá lá, porque lá já tem quem dirija, não precisa do Espírito Santo estar lá. Não precisa do Senhor Jesus lá já tem. Já está organizado, já tem organização lá. Certo? Para não incomodar muito essa vida, eu vou trazer um texto aqui, onde nós vemos como que se começa uma igreja e aonde que
que se estabelece uma igreja. Apenas uma passagem na Bíblia, que é para não ir muito longe, mas é suficiente para nós entender como que começa a igreja do Senhor Jesus e como que ela tem o seu andamento aqui, onde os salvos devem de se reunir. Ali, tá certo? Vamos ver então aí na tela. Pois bem, aí você tem agora um texto. Você pode ver aqui, ó. Livro de Atos, capítulo 16, versículos 11 ao 15. Só esse texto que nós vamos ler aqui, ó. E navegando, os irmãos, prestem bem atenção. Aqui o apóstolo Paulo, com a equipe dele, evangelizando o mundo, como eles fizeram. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia. E no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia seguinte, ou seja, no dia de sábado, saímos. Agora que eu peço especial atenção dos irmãos. Veja bem, o que o apóstolo Paulo está falando? Que navegar de Troade, daí foram lá para Samotrácia, para Neápolis, e dali de Neápolis foram para Filipos. E ali em Filipos, o que aconteceu? Ali ficaram alguns dias na cidade e no sábado, ali em Filipos, no dia do sábado, saímos fora das portas, fora da cidade, né? Para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Amados, vocês notam esse texto, que como que foi se desenrolando até a formação de uma igreja? Os apóstolos, nas viagens deles para lá, para cá, eles acabaram lá em Filipos, na cidade de Filipos. Ali ficaram algum dia e no sábado eles foram para a beira do rio. Nota que o lugar de oração era a beira do rio. Você não vê nome nenhum de igreja, que igreja é isso, igreja aquilo. As pessoas iam fazer oração na beira de um rio fora da cidade. E o apóstolo Paulo foram lá para a beira desse rio, ele e os companheiros deles, e lá eles começaram a falar do evangelho para as mulheres que estavam lá reunidas. E esta mulher, por nome de Lídia, ela abriu as portas da casa dela para que o evangelho fosse pregado ali. Você percebeu que não tem nome de igreja? Você percebe como que começa uma igreja? Tudo tocado por Deus. Essas igrejas que são montadas, já planejadas, com nome e tudo, ó. Eu não vou e não aconselho ninguém aí. Porque ali é um planejamento humano. Veja que quando Deus planeja as coisas, é totalmente diferente. Ali nós vemos desse texto, tem muitos outros textos que mostram que a igreja, na igreja primitiva, ela era em casas, era em praças, se reunia em qualquer lugar. Mas aqui nesse texto nós vemos que quando foi acontecendo normalmente, sem planejamento nenhum, sem nada, apenas o que acontecia enquanto o apóstolo Paulo e a equipe dele estavam viajando, evangelizando, tinha um grupo que se reunia lá na beira do rio. Ali eles faziam as orações deles, nada mais do que isso, só as orações deles. Deus encaminhou que o apóstolo Paulo e a equipe fossem lá para pregar o evangelho.
Então, eles pregaram o evangelho. O que que aconteceu? Deus tocou no coração daquela mulher para ela abrir as portas da casa dela. E dali para frente, aí na casa de Lídia, se formou a igreja do Senhor Jesus. Ali estava a igreja do Senhor Jesus, como a igreja do Senhor Jesus estava em outro lugar, em vários lugares ali, né? Veja bem que ele estava em Filipos, a igreja podia dizer que era na beira do rio, o lugar de oração deles. O que aconteceu depois daquela pregação do apóstolo Paulo? Aquela mulher que Deus levou ela, veja como é o Espírito Santo que reúne as pessoas no nome do Senhor Jesus, não é nada programado. Deu certo, aquela mulher está ali e o Senhor tocou no coração dela, ela não era do lugar, ela estava ali. Veja como a reunião em nome do Senhor Jesus não é as pessoas que se reúnem, é o Espírito Santo que se reúne. O que aconteceu? Aquelas pessoas de Filipe se reuniam na beira do rio para oração. Apenas oração eles faziam. Eu creio que na oração deles eles pediam, Senhor, envia alguém que pregue a sua palavra, o que mais precisar, que o Senhor deu jeito aqui, né? O que aconteceu? Deus enviou o apóstolo Paulo, a equipe dele, lá, enviou Lídia lá. E ali, daquele lugar de oração, o que aconteceu? Se formou uma igreja lá noutra cidade, lá em Tiatira, porque Lídia era de Tiatira. Ela não era dali daquela cidade. Ela estava ali, naquele grupo de oração que formou ali, e que o apóstolo Paulo chegou ali com os companheiros dele, e ali o Espírito Santo trabalhou na vida das pessoas. E o que aconteceu? A igreja dali de Filipos com certeza ficou formada ali, porque o apóstolo Paulo trabalhou ali, e claro, tem a igreja dos filipenses que se formou onde? Na beira de um rio. A igreja de Tiatira se formou onde? Se formou na casa de Lídia. Amados, é assim que que nem essa irmã que está apreensiva. Eu saí de uma arapuca e agora de repente eu vou entrar em outra arapuca. Não caia na arapuca, irmã, faz isso, espere no Senhor. Quando souber que tem pessoas que serão, o importante é isso, amado, o nome do Senhor Jesus. Onde souber que pessoas se reúnem ao nome do Senhor Jesus, vai lá, vai fazer uma visita, conversa com a pessoa, talvez lá Deus fale com você e Deus te indique. E você vai fazer muito melhor do que ir no lugar lá e estar esperando. Será que aqui está certo? Será que ali não está? Lá está? Assim você tem confiança de fazer as coisas do modo certo. E Deus, que o prazer dele com certeza é ensinar as pessoas, encaminhar as pessoas, vai tomar conta da tua vida, para que você não caia mais em enganos na mão desses lobos vorazes por aí, que são insaciáveis, que são verdadeiros sacos sem fundo, que não há o que enche, são totalmente insaciáveis. Ok? Então aqui a gente termina este vídeo aqui. Eu acho que, amados, é por aí que a gente deve de ir. Ah, mas faz tanto tempo eu não consigo achar um grupo do ser humano em nome do Senhor Jesus. Faz o seguinte, o Senhor Jesus falou que onde 2 ou 3 estiver reunido em nome dele, se estiver reunido pelo Espírito Santo, ele está ali. Faz como fazia na igreja de Filipos. Se não tem mais pessoa para se reunir ali em um grupo de oração, pode ser o casal. Ou pode ser 2 amigos. Pode ser pai e filho, mãe e filho, alguma coisa assim. De 2 pessoas para mais. Vai indo. E deixa que o resto, não se preocupe, deixa que o resto o Senhor se encarrega de fazer. E a gente, estando nessa disposição de esperar no Senhor, com toda a certeza, a gente não vai cair em erro. Tá certo? Então a gente termina por aqui mais esse vídeo.
É claro, a minha gratidão primeiramente a Deus pela oportunidade, a minha gratidão em seguida a cada um de vocês que está vendo esse vídeo. Que o Senhor fala aí no teu coração tudo o que você precisa. Espere nele. Ok? Senhor abençoe e guarda você, a tua família. Ora por mim e para a minha família. Se for da graça do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Certamente, né? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, então.